dia, tudo certo por aí? Que bom contar com a sua audiência nessa manhã de domingo. Professor Celso, bom dia, como é que o senhor passou a semana? Bom dia, Antoniela, bom dia a todos. Foi uma semana de muita chuva, sejam bem-vindos à programação. Tem previsão do tempo daqui a pouco e agora acompanhe as reportagens que vamos mostrar nessa edição. A pipoca mais popular do Brasil volta a ser assunto aqui no Agrofag. Um vídeo que publicamos no Instagram alcançou mais de 7 milhões de visualizações. Especialista em física explica como é o processo de explosão do milho. Essa pipoca utiliza uma equação física que está fazendo 189 anos. É a equação de Clapeyron, um físico irlandês. Empresas criam um sistema automatizado para armazenagem de grãos. Drones são a opção dos agricultores para enfrentar o mau tempo e pulverizar as lavouras. O que fazer quando as pragas atacam os maracujás? Futuros agrônomos conhecem o estúdio do Agrofag e são apresentadores por um dia. Você vai conhecer a fruta que pode custar até R$2.000 o quilo. É o limão caviar. De olho na tela da TV, do celular ou do computador? Até às 9 horas ficamos por aqui. O Agrofag está só começando. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, publicou uma portaria suspendendo a realização de eventos na área da avicultura. A medida é de prevenção contra a influenza aviária, já que foram registrados focos da doença em países da América do Sul. A portaria estabelece que ficam suspensas as participações em eventos agropecuários, feiras, exposições, agremiações de criadores e atividades afins no estado do Paraná de quaisquer espécies de aves pelo período de 90 dias. Estão incluídas nessa suspensão aves ornamentais, passeriformes, galinhas de raça pura e outras espécies, inclusive de corte e postura comercial, bem como aves silvestres em cativeiro. Os infratores ficam sujeitos às penalidades previstas na legislação de defesa sanitária animal. A ADAPAR justificou a medida considerando a importância econômica e social da cadeia de produção avícola no estado. E agora vamos falar sobre pipoca doce. Na semana passada nós publicamos um vídeo no Instagram do Agrofag mostrando como é curioso o processo de fabricação da pipoca doce de saquinho. O vídeo em formato de Reels tem pouco mais de 1 minuto e viralizou. Mais de 7 milhões de visualizações, o que prova como é popular essa pipoca, que marcou e marca gerações. A repercussão foi grande, com comentários e compartilhamentos, e teve até a participação de um físico que explicou como funciona o processo da explosão do milho. Com todo esse alcance, nós decidimos conhecer mais sobre essa pipoca famosa em todo o Brasil. Até agora, o Reels foi reproduzido mais de 7 milhões de vezes e teve também um verdadeiro boom de curtidas e compartilhamentos. Juntos, quase 600 mil. Entre os mais de 4 mil comentários, muitos relatos de quem aprecia a pipoca desde a infância até hoje. Além disso, as reações sobre o processo de expansão do milho dos canhões também marcaram a publicação. A explosão chamou a atenção até do Luiz Augusto, físico e matemático formado pela Unicamp, que mantém no Instagram o perfil Econofísico. Ele postou um vídeo explicando de forma bem-humorada e dinâmica o que acontece com o milho dentro dos canhões. O cara tem uma panela de pressão e ele coloca um milho do tipo canjica. Quando ele começa a esquentar essa panela, surge vapor de água dentro do milho. Aí ele tá numa pressão enorme, super quente, de repente ele abre essa panela, a pressão cai pra caramba, quando a pressão cai, o que acontece com o volume? O volume estoura, então essa pipoca ela ganha uma expansão enorme. E a gente achou tão interessante essa explicação que resolvemos conversar com o Luiz Augusto. E agora eu vou conversar com o Luiz Augusto, que está lá em Campinas e que também tem uma ligação com essa pipoca. Ela é realmente muito boa, né, Luiz? Seja bem-vindo ao Agrofag. Muito obrigado, Antoniela. Eu adoro essa pipoca, eu consumo desde criança. E a gente achou interessante, Luiz, esse fato de que a produção da pipoca acontece em diversas regiões do Brasil, mais ou menos desse mesmo jeito, por esse mesmo processo, né? Então, toda essa característica da pipoca de pacotinho, ela serve também como uma aula de física pelo Brasil inteiro. É interessante a gente avaliar isso também, né?
Com certeza, eu acho que a gente consegue aprender muito olhando os processos industriais, ainda mais de produtos que são bem populares, que o Brasil inteiro conhece. Outra coisa que eu queria perguntar para você é como esse vídeo da pipoca chegou até você? O vídeo se tornou tão popular que vários inscritos do meu canal me encaminharam esse vídeo. Eu assisti e adorei, porque eu não conhecia esse processo. Fazer um produto com uma explosão não é muito comum, mas talvez seja isso que deixa ela tão saborosa. Com toda essa repercussão, não teve jeito. Voltamos até a fábrica de pipocas que fica em Santa Teresa do Oeste. Quem recebeu o repórter Rinaldo Japer foi a Jéssica, que é gerente da indústria. Empolgada, ela conta que depois que o conteúdo viralizou, muita gente entrou em contato. Olha, é muito interessante, né, esse boom da internet. Pra gente foi bem curioso, porque muita gente começou a mandar matéria pra gente, né, através das redes sociais. A gente recebeu alguns telefonemas, algumas pessoas curiosas, querendo saber mais a respeito do nosso produto. Isso foi bem legal, bem interessante. Entre os comentários mais frequentes na publicação estão os que questionam o destino das pipocas que caem no chão. E aí, Jéssica? Então aquela parte ali que as pipocas voltam para trás, né, não são aproveitadas, são descartadas, tanto que é material orgânico, é destinado corretamente, então assim, não é reutilizado, não é aproveitado para consumo. Então a gente tem toda essa consciência, né, do que se aproveitar ou não, né. Então também na parte ali antes de fazer a torrefação também é passado por uma peneira, que é descartado, né, pipocas menores, que é descartado milho que acabou não expandindo. Então, assim, tem mais de um processo classificatório, né, dentro do processo produtivo. E por que algumas pipocas são mais doces do que as outras? Então, assim, o milho, ele tem, né, uma casca ali, né, que envolve ele. E essa casca é o que faz ele ter aderência ao açúcar ou não. Então, assim, quando está ali no processo de torrefação, eles sempre recebem a mesma quantidade de melado, né, que é a água e o açúcar. Porém, alguns milhos, eles não aderem àquele melado, tipo, como se ele passasse em volta, mas ele não grudasse. E alguns milhos fazem até uma crosta maior, porque ele super adere àquele caldo com... Então, isso vem do milho, né? São muitas perguntas, mas o que não dá para questionar é o sucesso que a pipoca doce do saquinho vermelho faz em todo o Brasil. Então a gente viu aí nessa reportagem, né? A pipoca doce ainda marca gerações e traz muita curiosidade sobre o processo de produção, de como ela é feita, né? É isso aí, Antonella. Pipoca doce é sensacional, né? Matou curiosidade, o pessoal ficou sabendo qual o processo que faz, né? É importante a gente entender também o alcance e a repercussão que tem as redes sociais, né? E quem não gosta de uma pipoca na hora de assistir um filme, né? Isso aí, então continue nos acompanhando no Instagram, no @agrofag, e se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Agrofag. Os QR Codes estão aqui na tela. Uma fruta que pode custar de R$800 a R$2.000 o quilo. Saiba mais sobre o limão caviar com a Isa. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. O limão caviar é uma fruta originária da Austrália, que se tornou muito famosa por sua polpa, que é formada por pequenas esferas que estouram na boca. Ele apresenta uma casca rugosa, fina, com muitas glândulas de óleo e que estouram quando a membrana é rompida, provocando uma sensação efervescente e refrescante. A comparação com o caviar faz sentido quando se considera o preço da fruta, que ainda é muito escassa no Brasil. O quilo do limão caviar é vendido por um valor que pode variar de R$800 a R$2.000, dependendo da cultivar. O valor incomum impressiona, mas a justificativa para o elevado preço é o fato da fruta ser uma raridade, além de ser pouco produtiva, já que cada planta produz aproximadamente 800 gramas do fruto por ano. A polpa do fruto tem cores variadas, como vermelho, laranja, roxa e a verde, que é a mais comum. E a casca pode ser castanha, verde, amarela e até mesmo rosa. Apesar do preço, é válido destacar que o pequeno limão, de aproximadamente 10 centímetros, fino e alongado, vem ganhando espaço em restaurantes de alta gastronomia.
No Brasil, o limão caviar já é produzido, mas em escala super reduzida, sendo o Rio de Janeiro o principal produtor. Mas a planta pode ser cultivada em regiões com baixas temperaturas, como a nossa região, tendo um manejo bem parecido com os dos citros tradicionais. O recomendado é adquirir as mudas prontas, como fizemos recentemente aqui na Fazenda Escola. Dessa forma, teremos frutos dentro de 3 anos. Mas a propagação pode ser realizada por sementes, e neste processo, a planta pode levar de 5 a 17 anos para florescer. A maioria dos plantios comerciais utiliza uma densidade de 600 a 800 árvores por hectare, e a floração pode acontecer de dezembro até junho. Entretanto, por ainda ser algo muito recente no Brasil e sem grandes plantios, a expectativa é grande para sua comercialização, já que visa um alto retorno financeiro, sendo viável para a agricultura familiar. Não deixe de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até mais! Valeu, Isa! Frutos de maracujá que pareciam apodrecidos chamaram a atenção da professora Jéssica do curso de agronomia da FAG. Ela fez um vídeo mostrando o problema e pediu auxílio para o colegiado do curso. Quem tem a resposta sobre o que pode ter causado essa condição é a engenheira agrônoma Ellen Daojo. Dá uma olhada. Oi, gente, tudo bem? Ontem um aluno me trouxe vários frutos de maracujá. Ele reclamou que esses frutos eles estão caindo antes de amadurecer, estão com o tegumento assim bem apodrecido, e quando a gente corta, ó, praticamente não tem muitas sementes. Aqui, ó, toda a parte dessa camada aqui do fruto tá apodrecida, e também tem bastante larvas dentro, ó. Eu não soube responder de pronto para ele qual seria a causa. Eu pensei em alguma deficiência nutricional. Se alguém souber, por favor, e puder me ajudar, eu agradeço. Eu converso agora com a professora Ellen, que vai explicar para a gente quais os motivos que levaram a apodrecer esses maracujás e como combater essa praga. Nós, no maracujá, tanto doce como azedo, essa praga é comum. É um inseto praga. Esse inseto praga, conhecido como mosca das frutas, né? Nós temos 2 gêneros, que é a Anastrefa e a Ceratites. E é comum ela fazer ovoposição no fruto. Às vezes ele já ainda não está maduro, ele está prematuro ainda a maturação. E faz ovoposição, e essa ovo fica internamente, onde depois vai eclodir e as larvas vão se desenvolver aqui dentro, tá? Que depois, posteriormente, vão sair e virar uma mosca, né? Então, o que acontece? Acaba denegrindo ali a polpa, o vegetal, que você não tem como consumi-lo. Às vezes vai ser uma queda prematura, ou quando o fruto está maduro também, você vai ter lá, ao partir o fruto, a larva, né? Bom, para controle, a gente tem... Se é um pomar comercial, né, a gente precisa temos ferramentas aí como um controle químico, né, que a gente tem que ver qual que está registrado para a cultura do maracujá no Paraná, tá, que a gente possa fazer esse controle da mosca das frutas. Mas também, não só o controle químico, também temos outros manejos que podem ajudar, né, nesse controle, que seria as quedas prematuras dos frutos que a gente vê no chão, retirar, tá, da área, e a retirar não é só deixar do lado, é você ter que queimar ou enterrar, e colocar armadilhas, tanto para você monitorar a presença dessa mosca, né, acima de 2 moscas por armadilha, a gente já tem que entrar com controle. Geralmente coloca-se 10 armadilhas por hectare, e essa armadilha ela tem com suco de frutas que coloca, mas também pode ser utilizado para chamar a atenção da mosca, né, atrair, como também com inseticida ali dentro, né, para ela vai ser atraída e fica lá dentro, e a gente tanto monitora a presença dela lá, como também está coletando, né. Bom, são os 2 principais meios, né, de coleta direta, os 3, na verdade, né? Retirar os frutos contaminados, fazer uso da armadilha e também do uso de inseticida.
O agronegócio brasileiro convive há anos com um problema sério: o déficit de armazenagem de grãos, estimado em cerca de 90 milhões de toneladas. Por parte do governo, faltam políticas de incentivo e de crédito para que os produtores rurais possam investir nessa logística. Por outro lado, o que não falta para as empresas de silos é empenho para aprimorar as tecnologias utilizadas na armazenagem. No Show Rural, nós visitamos o estande de uma dessas empresas, que criou um sistema automatizado de armazenagem. Eu e o professor Celso viemos até esse espaço aqui que chama bastante a atenção dos visitantes do Show Rural. É realmente um estande em formato de silo. É sobre armazenagem de grãos que a gente vai conversar agora com o Rogério Speck, que é gerente comercial da Consilos, uma empresa daqui de Cascavel, né, Rogério? Daqui de Cascavel. E no final do ano passado nós completamos 40 anos no mercado e nos orgulha muito nós fazer parte do Show Rural, estar presente em mais um evento desses e mostrando os equipamentos que realmente é o que a gente produz para o produtor rural. Muito bem. Se a gente for pensar hoje no setor da armazenagem no Brasil, o país tem um déficit para armazenar a quantidade de grãos que o país produz hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, o déficit de armazenagem ele vem crescendo muito a cada ano. Tá? Cada vez mais o produtor está colhendo mais e a capacidade de armazenagem não está atendendo, não está conseguindo acompanhar, principalmente por não ter crédito, de repente fica muito na mão do produtor, ele tem que tirar o dinheiro do bolso dele para poder investir. Nós devemos estar hoje em torno de 90 milhões de toneladas de déficit de armazenagem. Com certeza esse número no ano que vem vai ser muito maior e vai crescer assim até os anos 2030, ele vai crescendo. Se a produtividade continuar a crescer da forma como está e os investimentos em armazenagem, principalmente pelos órgãos oficiais, não tiveram um recurso realmente liberando para o produtor, nós vamos ter problemas muito sérios na parte da armazenagem. É muito grão que está indo fora, que poderia ir para a mesa das pessoas, porque é um alimento, né, que a gente armazena nesses equipamentos. Vendo aí, Rogério, esse silo aí, dá a impressão que a produção sai do campo e cai aí dentro, né? Mas vocês têm uma rede completa para você colocar o produto aí dentro em qualidade para que possa ser armazenado. Poderia explicar isso para nós? Com certeza, nós estamos falando, quando nós colocamos em parte de armazenagem, nós falamos de alimento. Tá? Então nós temos todo o processo, nós somos um fabricante que fabrica toda a cadeia, desde a parte de recebimento, de limpeza, de secagem, de armazenagem e depois para expedição. Então nós temos toda a cadeia de produtos para atender o produtor. Todos eles, desde o início até o final. E para cada produtor vai ser um projeto definido pelo tamanho dele. Se ele tiver uma área muito grande, vai ser um tipo de silo que a gente vai colocar. E se tiver uma área menor, vai ser todo. Então nós temos uma linha para todos os produtores. Rogério, agora em relação a investimentos para o produtor rural que está nos assistindo, você investir em ter um espaço com toda a estrutura que um silo tem para armazenar os grãos na sua propriedade, esse é um tipo de sistema que ele vai se pagar daqui quanto tempo, por exemplo? Se nós considerarmos, muitos dos financiamentos, eles estão considerados assim, tem financiamento para 10 anos, 12 anos ou até 15 anos, tá? Embora que esse recurso esteja muito escasso nesse momento. Mas quando ele consegue uma taxa adequada, ele consegue pagar o investimento dele em torno de 5, 6 anos, ele consegue ter o retorno do investimento que ele fez. E agora aqui dentro realmente do silo, a gente vai conhecer quais são as principais tecnologias que o produtor tem acesso para fazer o controle do material que vai estar inserido aí nesse silo, né, Guilherme? Explica pra gente então. Então, hoje a gente se preocupou bastante com essa parte de tecnologia, como o produtor rural possa ver a unidade dele dentro do computador ou simplesmente na palma da mão dele. Então hoje a gente tem um aplicativo que se chama Connect, onde ele realmente conecta o produtor rural com a sua armazenagem. Primeiramente a gente tem a parte da volumetria do silo, onde a gente tem um robô que dá certinha a quantidade, uma imagem em 3D da volumetria dentro do silo. Junto a isso temos os cabos de termometria, onde ele consegue ver qual que é a temperatura dentro do silo, a questão da secagem, se tem que abrir aeração ou não tem, para ficar um produto de qualidade. E junto a essa parte de aeração, a gente também tem a estação meteorológica, que é importantíssimo estar junto com
Connect porque você consegue ver nessa parte da aeração qual que é a umidade relativa do ar, o vento, tudo isso junto para ter um produto de mais qualidade armazenado dentro do silo. E todo esse monitoramento, o produtor vai ter controle para tomar uma decisão mais assertiva quanto ao cuidado com o material que vai estar dentro do silo. Isso, exatamente. Para ele ter um cuidado maior, para ele ter uma qualidade maior dentro do produto dele. E assim, como o Rogério falou antes, ele tendo a armazenagem, ele pode vender a hora que ele quiser. Ainda mais se ele tiver um produto de qualidade, isso acaba agregando cada vez mais. Com todo esse processo de qualidade, de monitoramento, vamos dizer assim, o cara estiver lá na praia, tá? Ele consegue ver o que está acontecendo ou ele é mais local, esse Connect? Não, ele consegue ver. Hoje o nosso sistema ele é dados em nuvem, então ele consegue acessar em qualquer lugar que ele estiver. É como se fosse, chutando alto assim, uma Netflix. Você pode acessar em qualquer lugar, você tem o aplicativo, você tem um acesso no notebook, você consegue ver e monitorar a tua unidade na palma da tua mão. Isso é importante, né? Porque mesmo longe ele pode controlar e tomar decisões que podem afetar o produto dele, né? Exatamente. E foi sempre um quesito onde a armazenagem nunca teve. Então hoje a gente não está apenas vendendo aço ou chapa amassada, algo assim. A gente está vendendo qualidade e segurança para o produtor. Correto. Monitoramento, então, e tecnologias que fazem com que o produtor tenha mais controle, assertividade também no momento para comercializar esses grãos que vão estar nos silos. E essa é a ideia principal de vocês aqui no Show Rural, Guilherme? Sim, essa é a principal ideia da gente lançar esse ano. Já está sendo lançada, né? E como eu falei, principal para a gente é ter o produtor tranquilo, sabendo da armazenagem dele, o estoque, a condição que o grão está estocado. Todo esse sistema, com isso a gente consegue fechar todo o sistema. Então a gente recebe, limpa, seca, armazena e ainda tem o cuidado da tecnologia em cima disso. Professor Celso, essa questão do déficit de armazenagem no Brasil é uma questão séria que precisa ser pensada, né? É seríssimo, né, Antonelli? Veja bem, o Brasil está produzindo cada vez mais sem aumento de área, assim, aumentando sua produtividade. E ele tem que escoar essa produtividade ou guardar essa produtividade que ele está colhendo, né? E esse déficit, ele causa sérios problemas. Problemas de armazenamento a céu aberto, problemas de regulagem de estoque regulador, né? Fica tudo complicado. E quem deve promover esse processo de armazenagem? O governo com as suas fontes de crédito, certo? Ou seja, temos que dar condições ao agricultor que possa ter em sua propriedade condições de armazenar. E isso tem que ter alguma participação do governo para que isso possa acontecer. E armazenar com tecnologia, como nós vimos na reportagem aí, ou seja, conhecendo o que está dentro do silo e sabendo as condições que aquilo está dentro, como está acontecendo essa armazenagem dentro do silo. Veja agora a cotação no mercado agrícola. Em Cascavel, o valor da saca da soja R$ 157,00, a saca do milho R$ 75,00 e a saca do trigo R$ 90,00. Depois do intervalo, para enfrentar a instabilidade do tempo, agricultores recorrem ao uso de drones para fazer a pulverização das lavouras. A demanda foi grande. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor, propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos.
conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Essa semana a chuva continuou atrapalhando a rotina de quem trabalha no campo. Foi difícil planejar as atividades como a colheita e o plantio. Além disso, a instabilidade no tempo fez com que os produtores tivessem que adaptar as operações de aplicação de insumos, como de defensivos, fertilizantes e dessecantes. O uso de drones foi uma dessas opções, só que a demanda foi grande e os agricultores que não possuem esse equipamento tiveram dificuldades em contratar o serviço. Bom dia, pessoal da Agrofag, sou o Márcio, do município de Nova Tebas. Hoje é dia 25 de fevereiro, vou mostrar para vocês aqui a realidade aqui da nossa região. Nova Tebas fica na região central do estado. Lá o plantio foi realizado mais tarde e as lavouras estão sendo bastante prejudicadas pela chuva. Olha isso, ó, ferrugem e doença de final de ciclo. Tacando bacheiro, olha. E não tem o que fazer, soja acredito eu que 50% de granação. Anteontem deu 140 milímetros. Essa lavoura ela é cultivar 6.4, já era para estar lourando e atrasou, ela está alongando o ciclo em média de 20 dias. A realidade é essa, o pessoal optou por cultivares mais tardias por conta da previsão do Laninha, né? O agricultor também relata a dificuldade para combater a doença. E está acontecendo isso. Muita chuva, não consigo entrar na lavoura. Fui atrás de drone, todos lotados de serviço, pelo menos até o final da próxima semana. Tamanha procura, né? A mesma dificuldade enfrentada pelo Márcio lá em Nova Tebas também foi registrada pelos agricultores aqui da nossa região. A procura por drones aumentou muito e as empresas não conseguiram atender a tanta demanda. Sorte do Elton é que, além de agricultor, ele tem uma empresa de drones. Por conta disso, reservou espaço na agenda para fazer aplicações na própria lavoura de milho. O Elton explica que a utilização de drones na agricultura é uma atividade recente. Por isso, ainda são poucas as empresas que prestam o serviço. Falta profissionais, principalmente mão de obra capacitada para operação de drones. E principalmente também empresas que façam esse tipo de serviço. Hoje existe uma demanda muito grande desse tipo de serviço e a maioria dos agricultores não está encontrando na época apropriada que eles necessitam esse serviço. E aqui no estúdio a gente continua conversando sobre as operações utilizando drones. E para isso a gente recebe o Márcio Sganzerla, que é engenheiro agrônomo e proprietário da Foco no Alvo. Seja bem-vindo de novo.
Muito obrigado pela oportunidade, é um grande prazer retornar ao AgroFag. Muito bem. Márcio, como a gente assistiu na reportagem, os produtores estão optando pela utilização dos drones para diversas operações aqui, né? Eu queria que você comentasse sobre esses cenários que a gente falava agora há pouco nos bastidores. Perfeito. Então, assim, hoje nós temos um cenário de uma condição um pouco atípica regional nossa. A chuva aqui é sempre muito... Nossa região é muito abençoada com as condições climáticas favoráveis, porém a gente tem algo com excesso e isso está dificultando as operações com máquinas terrestres, né? Nós temos operações aí de colheita, de semeadura, de manejo fitossanitário ainda, e nós estamos com uma certa dificuldade, onde as operações aeroagrícolas vêm suprindo muito bem, com exatidão, com eficiência e cobrindo esse leque onde as máquinas terrestres não estão sendo utilizadas a nível de campo em função, né, das condições climáticas de área, chuva, né? Então nós estamos com as demandas grandes, né? Precisaríamos aí de mais empresas consolidadas, de profissionais de alto nível para atender as demandas, né, para que o drone realmente venha fazer parte do pátio de máquinas de qualquer propriedade, seja uma propriedade pequena, média ou grande. Então, pelo que a gente consegue perceber, né, professor, existe essa diferença, então, da operação com o drone, principalmente nesse período que a gente está vivenciando aqui na nossa região, que é um período de instabilidade climática. Os drones, eles, diferente dessas máquinas terrestres, conseguem ter uma eficiência um pouco diferente para a entrada na lavoura. Eu queria que você explicasse dessas diferenças para quem está em casa acompanhando. Tá, nós temos um cenário, temos no mínimo 3 cenários diferenciados hoje, região oeste, centro-oeste, norte do Paraná. Então, assim, nós temos mais para o norte, Campos Gerais, nós temos ainda sojas, a cultura da soja em estado vegetativo ainda. Ou seja, nós precisamos ainda fazer o manejo fitossanitário com inseticidas e fungicidas para que a gente venha atingir o teto produtivo necessário, né? Então, nós temos esse cenário para essa região, a região oeste, nossa, que já se consolidou boa parte das culturas, porém pontual ainda existe alguma demanda, né? Mas nós temos a situação da dessecação, né, que é o manejo de dessecação para a colheita da soja, a uniformidade dos campos, onde as máquinas terrestres não têm possibilidade de entrar em função do encharcamento do solo, em função do próprio amassamento, em função de que nós tivemos condições adversas de muito vento. A máquina terrestre, ela fez um rasto próprio, agora, no entanto, a cultura acamou e terá muita perca com debulha, com novo amassamento. Então, se nós falarmos no número de 3 até 7% de amassamento, nós podemos dobrar isso, né, em função da máquina terrestre ter que adentrar esses campos, e é onde as operações aeroagrícolas com alta eficiência vêm suprindo essa necessidade, né, com alta excelência, fazendo esse manejo de dessecação, para possibilidade de, a hora que abrir as condições climáticas e o sol vir a nos fortalecer, a gente conseguir efetuar a colheita. Temos a situação de que os produtores realizaram a semeadura do milho safrinha, da segunda safra de milho, ou milho safrinha, como a de conver. Essa situação é um pouco mais delicada, porque nós temos uma presença forte de pragas nesse período. Principalmente cigarrinha, né? Isso, principalmente cigarrinha, porém com a condição adversa para a gente ver que as coisas elas diversificam cada ano. Então, por isso que a agricultura é um escritório a céu aberto, e a gente tem que dar muito valor ao nosso agronegócio e fortalecer os nossos produtores, porque nós estamos preparados para fazer o manejo da cigarrinha, porém não é a cigarrinha que é o problema hoje. O problema hoje é o percevejo. Por que o percevejo? Porque o produtor dessecou a soja e não consegue adentrar colhendo. E o produtor vizinho plantou, ele já semeou o milho dele. E ele vem e faz o manejo, ou nós fazemos o manejo com drone, e o percevejo é migratório. Aonde tem comida, ele migra e vem a condição climática. Todos os produtos que a gente passou, agroquímicos que têm residuais, eles perdem o residual em função da lixiviação que a chuva faz nesse período que a gente está aqui na nossa região. Então nós temos, bem dizer, residual zero. E essas pragas migratórias causam um dano, depende da situação, irreversível pela pressão. No caso de uma condição normal, o produtor vizinho semeou e o produtor colheu. Eles semearam
praticamente junto, muito próximo à data. Eu faço o manejo de inseticida, o produtor também faz. Então você tem uma eficiência e uma baixa na população de insetos grande. E a cigarrinha, ela tem sim a sua participação, só que essas condições climáticas também não são tão favoráveis, mas o percevejo, ele já está presente antes da cultura nascer, né? Mas você deixou uma coisa bem clara aí, né? Hoje nós estamos aqui na nossa região oeste colhendo, né? Só que nós não podemos esquecer que está plantando também, né? Então você tem as várias fases, vários estágios, né? E não é possível entrar no campo, né? Para fazer esse trabalho de controle de pragas. E também algumas regiões, né, Márcio? Como Guarapuava, Ponta Grossa também, a soja está numa fase vegetativa agora de produção de vagem, né? Também é um momento que não estão conseguindo entrar lá também, né? Então esse processo, vamos dizer assim, faz com que o drone tenha uma eficiência maior e tenha um controle, né, dessas pragas, essas doenças, protegendo a lavoura do agricultor que não consegue entrar com essa chuva. Hoje, se eu quisesse alugar um drone para passar na minha lavoura, como que está a situação? Então, se nós falarmos do cenário hoje, além da Foco no Alvo, que é a nossa empresa, que é a nossa consolidação, né, já há 4 anos voando, hoje, de maneira geral, profissionais de alto nível que estão regionalmente debaixo do meu guarda-chuva, que eu tenho a autonomia e confiança de recomendar, zero a possibilidade de uma aeronave estar disponível. Agendado, todo mundo agendado. Falar para vocês assim, em questão de 10 a 15 dias, não tem agenda nenhum profissional de alto nível que eu conheço regionalmente. Agora, existe realmente pessoas que não sabem o que estão fazendo ainda com a aeronave, né? Não tem credenciamento, todo esse processo não se enquadra dentro da legislação, né? Mas, de forma geral, assim, o que é o importante a gente dizer para o produtor hoje que está nos assistindo, que o drone, ele tem que ser estudado como uma ferramenta que vai fazer parte da composição do pátio de máquinas. Pode ser para pequena propriedade, um T10, para uma média propriedade e uma grande, um T40, um T50 tá para chegar a nível de Brasil. Para quem não conhece essa nomenclatura, então T10, 10 litros, T40, 40 litros. Isso, T50 que vai chegar ao Brasil até o final do ano, 50 litros, a gente está falando de aeronaves DJI com 83% do mercado mundial, né? Então, assim, o drone, ele é uma ferramenta hoje, é muito flexível, porque o drone a gente está focado aqui no nosso agronegócio, que é uma ferramenta espetacular. Para quem sabe utilizar, é profissional, nós já conduzimos particularmente áreas há 4 anos 100% drone, com alta eficiência, com zero amassamento, com menos poluição, né? Com menos contaminação. Então, assim, a nossa região ela já é muito limitada às operações aeroagrícolas com aeronaves tripuladas, perfeito? E as aeronaves tripuladas também elas têm que ter uma segurança maior do que a operação com as não tripuladas, com os drones. Por quê? Porque existe uma pessoa por trás daquela aeronave. Então ele precisa ter uma condição de clima mais estável do que a nossa. A nossa, se realmente passou 30, 40, 50 milímetros e deu meia hora que o tecido vegetal secou, a gente já tem a possibilidade de fazer o manejo com eficiência. Uhum. Depende do tamanho da área, professor. Depende do tamanho da área. Se você estiver aplicando uma área de 10 alqueires, a hora que você fizer 30% da área dos 10 alqueires, você pode ir aonde a aeronave passou, desde que seja um profissional de alto nível, que você já vai encontrar pragas intoxicadas, sem movimentação e pragas mortas, de 10 a 15 minutos após uma operação. Márcio, eu quero fazer mais uma pergunta, já que o professor entrou na questão que a gente estava falando sobre a chuva, sobre as questões climáticas. Eu fiquei com uma questão que era em relação à aplicação com a utilização do drone. E aí, vamos supor, tem um tempo muito fechado, a gente está vivendo vários dias de chuva, bastante índice pluviométrico aqui para a nossa região. O drone, vamos supor, em relação à pulverização com defensivos agrícolas. E aí chove. Vai ser efetiva mesmo essa operação que já foi realizada? O que vocês têm também de dados já em relação à pesquisa com essa operação? Tá, então assim, eu costumo dizer, e assim, sou bem objetivo, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então assim, se nós temos uma incidência de praga de 5 percevejos por metro quadrado,
e nós ficarmos aguardando 20, 30, 50 milímetros passar a chuva, nós ficarmos na beira do carreador, aguardando. E nós aguardar esse tecido vegetal fazer a secagem dele. E nós voarmos, eu digo para você que com 10 a 15 minutos, aonde nós demos os primeiros voos, os primeiros tiros, aquelas pragas que estavam lá já estão com mobilidade baixa, já estão intoxicadas e você já vai encontrar praga morta. Por quê? Porque nós usamos, no mínimo, 10 a 12 vezes menos água do que o produtor. Então, nós usamos o ativo praticamente puro. Tem uma concentração altíssima. Então, nós não precisamos de um alto volume para fazer o controle da praga. O que nós precisamos é, sim, saber realmente o que está fazendo com alta eficiência e desde que aonde foi aplicado com o drone, não tenha reinfestação constante. Porque daí nem o drone, nem o avião, nem o pulverizador vai ser tão eficiente. Então, assim, o que eu posso afirmar que nesse cenário que a gente está passando na nossa região é que qualquer operação com drones, a partir de meia hora após a aplicação, o controle de pragas foi efetivo. Agora, se nós vamos fazer um controle com agroquímico, com fungicida de contato, que tem um processo maior, um processo mais lento de absorção, um produto que tem um residual diferenciado, aí é outra situação, tá? Mas de forma geral, a eficiência do drone assim é incontestável. Dados estatísticos, isso a gente está produzindo. O Brasil inteiro está produzindo, na realidade o mundo está produzindo, porque o drone para uns ainda é muito novo. Muito novo. Márcia, agora em relação à questão da deriva, né, principalmente com o dessecante, eu queria que você explicasse, vocês também já conseguem ter um controle em relação ao que os drones conseguem fazer de operação sobre a deriva? Perfeito, excelente pergunta e é uma pergunta assim, bem pontual, muito técnica e agronômica. Então, assim, existe no mercado pulverizações com drones com pontas hidráulicas e existe com pontas rotativas. O último lançamento da DJI são pontas rotativas, ou seja, você regula a micragem da gota, o drone voando. Ou seja, você passa de uma gota fina para média, para grossa ou para extra grossa. Quando é pontas hidráulicas, você tem que recambiar essas pontas como se fosse um pulverizador terrestre, perfeito? Então, assim, o que envolve o processo de deriva de forma geral? O nível de conhecimento técnico e agronômico, conhecimento sobre o alvo, conhecimento sobre o metabolismo e funcionalidade do produto que está se aplicando, como ele age na planta, é contato, é sistêmico, é mesostêmico, então a gente precisa ter esse conhecimento, mas de forma geral, se a gente se tratar em dessecação, tem que ser profissionais de alto nível e mesmo assim existe uma possibilidade grande de deriva, tá? Por quê? Porque nós estamos falando com um produto inibidor de fotossíntese que tem a volatilidade muito alta, ou seja, ele se desloca muito rapidamente as partículas pelo ar e pode realmente causar algum constrangimento, tanto terrestre quanto aéreos, falando em avião e drones. Então, assim, isso é um processo técnico, operacional, tá? Que tem que ser decidido lá na lavoura, condição de vento, se está a favor ao vizinho, não está a favor ao vizinho, deixar uma bordadura de segurança, pedir para o próprio produtor fazer uma bordadura com o pulverizador dele, porque você imagina uma condição, seria hipócrita dizer que o drone não produz deriva. O produtor está fazendo uma operação 50 a 60 centímetros do alvo, com o pulverizador dele, independente do pulverizador hidráulico, arrasto ou autopropelido, 50 a 60 centímetros do alvo, ele produz deriva e ele queima a lavoura do vizinho se ele facilitar. Aí você imagina nós voando com alta concentração a 3 metros de altura, no mínimo a 15 a 20 km por hora. Então, assim, esse é um fator que realmente as aeronaves têm que ter esse cuidado. Mas é possível se fazer todo o processo desde que tenha uma técnica e uma responsabilidade. Responsabilidade redobrada, então, né? Redobrada. Professor Celso, deu para a gente perceber várias questões aqui que o Márcio esclareceu e que foram muito importantes para a gente, estávamos com dúvida também, né? Correto, foi uma explicação muito boa, né?
E é sempre uma satisfação ter você aqui no nosso estúdio, né? Show. Amigo aí da outra empresa, né? Estamos aí, né, Márcio? Show de bola. Márcio, obrigada pela sua participação. Está convidado para quando quiser conversar aqui com a gente novamente, estaremos por aqui. Perfeito, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. A FAG é a minha casa. Sou diamante da casa, né? Primeira turma. Primeira turma de agronomia. Muito obrigado novamente. Show de bola, brigadão. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. A instabilidade climática persiste em algumas regiões do estado neste início de semana. No norte e no leste paranaense, pancadas de chuva são esperadas para a tarde e noite hoje. Já aqui no oeste, chuvas localizadas podem ocorrer de forma rápida. Mas amanhã e terça-feira o sol prevalece, o que contribui com as operações no campo, colheita e plantio principalmente. Em Cascavel, o tempo deve continuar instável, com rápidas pancadas de chuva hoje, mas de segunda a quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, céu claro. A chuva volta a cair na quinta, mas com um volume pouco expressivo. Tempo fresco no início da manhã e elevação das temperaturas durante o dia. A mínima, 17 graus e a máxima, 28. Já na região de Juranda, a situação é a mesma. Hoje, pancadas de chuva são esperadas, mas, ao longo dos dias, o tempo volta a abrir. Na quinta-feira, tem chuva esperada novamente, assim como na sexta. Os termômetros variam entre 18 e 29 graus nos próximos dias. Na região de Fronteira, em Foz do Iguaçu, hoje faz sol e a condição deve permanecer até quarta-feira. Mas quinta e sexta, o tempo traz chuva novamente. A temperatura mínima esperada em Foz é de 21 e a máxima 31 graus. No próximo bloco, calouros de agronomia fazem visita aos estúdios e participam da dinâmica Apresentador por um Dia. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. A comunidade
comunicação eficiente pode contribuir para resultados ainda melhores na carreira. Foi justamente sobre esse tema que eu conversei com os novos acadêmicos de agronomia da FAG durante uma experiência diferente. Os alunos participaram da dinâmica Apresentador por um Dia em frente às câmeras e também conheceram os estúdios da TV FAG. Dá uma olhada em como foi. Na aula de introdução à agronomia, todo início de semestre, os calouros do curso conhecem algumas das estruturas do Centro Universitário FAG, entre elas os estúdios da TV FAG e do Complexo Multimeios. Aqui, no estúdio de videocast, eles viram de perto o espaço onde são gravados os episódios do Agrocast FAG. Eles também visitaram os estúdios utilizados pelos acadêmicos dos cursos de comunicação e que podem contribuir para o desenvolvimento profissional deles durante a graduação. O momento mais esperado foi quando os calouros de agronomia conheceram o estúdio onde é gravado o programa Agrofag, um ambiente que eles já conheciam, mas só pela televisão. Alguns dos calouros encararam o desafio de apresentar a escalada do programa. Agrofag no ar, bom dia, tudo bem por aí? Que bom receber você aqui em mais um domingo. Entre as duplas, concentração no começo, mas também sobraram risadas. Dados do campo, a gente vai apresentar a partir de agora. Né? Bom dia. Agricultor de Maripá faz uma experiência inusitada. E teve até a apresentação da escalada em espanhol. O Fabrício e o Luiz Eduardo são do Paraguai. Eles resolveram adaptar um pouquinho o idioma do programa. Dá uma olhada em como ficou na nova versão. A partir de agora, buenos dias. Muy buenos días. Agricultor de Maripá hace una experiencia inusitada. Él sembró soja y sorgo en la misma área, al mismo tiempo. Será que vai ocorrer certo? Achei muito interessante, eu sou um pouco inteirado na área, eu faço uns cursos de oratória assim para eu poder aprender a falar, me desenvolver no curso. Porque é claro, eu quero seguir a área de agronomia e eu vou provavelmente para a área comercial. A área comercial é uma área muito importante dentro desse curso, porque nele a gente vai vender insumos e vender sementes. Então a comunicação é algo muito importante para a gente conseguir traduzir de forma clara para o agricultor o que a gente deve fornecer para ele. Eu particularmente fico bastante nervoso quando é para se apresentar em público assim, mas com o tempo, se for praticando essas coisas assim, já vai ajudando bastante para perder esse medo. E a comunicação pode ajudar em várias áreas, né? Sim, isso mesmo. A comunicação é fundamental na nossa vida. Bom, achei interessante, né? Sempre bom aprender um pouco das outras carreiras, aprender um pouco do jornalismo. A gente vê que a importância disso de levar novas técnicas para o produtor, levar novos conhecimentos. Então, achei legal a experiência também para perder um pouco a timidez, né? E muito legal. Foi muito bacana, foi a minha primeira vez tendo esse contato com o jornalismo, né? Eu achei muito bacana, eu assisto o programa, né, com a minha família e a gente sempre se interessou muito, minha mãe sempre me falava para eu vir perguntar como é que era, então eu achei muito bacana, muito legal levar essas informações para o produtor, que é uma coisa que a gente precisa, né? Da América do Sul, desde o Brasil, principalmente a exportação de carne bovina para a China. Mercado de carnes. Veja como encerraram os preços nessa semana. Em Cascavel, a arroba do boi gordo, R$ 262. O quilo do suíno, R$ 6,91 e o quilo do frango, R$ 4,90. E você já está inscrito no nosso canal no YouTube? Essa aqui é a página de abertura. A gente colocou um QR Code, é só apontar o celular para esse código que você já será direcionado para ele. Ou se preferir, digite na aba de pesquisa, Programa Agrofag, assim separado. Vamos conferir alguns registros que vocês enviaram para a nossa equipe durante essa semana e também algumas dicas de cursos. Vamos lá, a gente começa falando da especialização em gestão estratégica do agronegócio, promovido pela pós-graduação do Centro FAG. Tem turma prevista para começar ainda esse mês. E para quem quiser entrar em contato, o telefone está na tela, 45-984-26-8380 ou também 3321-3755. Manejo e conservação de solos, prática de campo é um curso promovido pela AREAC que vai acontecer no dia 24 até o dia 29 de abril, lá na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Telefone para quem quiser saber mais informações, 45999972947. É gratuito. E também tem um minicurso Terminação Intensiva a Pasto, gratuito e com certificação promovido pelo Senar. Tem QR Code na tela.
Outros 2 cursos que a gente também traz aqui para vocês, promovido pela FAEP e pelo Senar também, Manejo e Ordenha, no dia 7 e no dia 9 de março. Além dele, tem também curso de casqueamento de bovinos de leite. Os 2 serão realizados aqui na FAG. Quem tem os detalhes é o professor Márcio Guério. Dá uma olhada no vídeo que ele mandou para nós. Bom domingo, meus amigos AgroFag, quem sempre está fazendo parte aqui, né, desse programa maravilhoso que divulga o agro nacional, regional. Estamos aqui para convidar vocês para um curso de manejo e ordenha em gado leiteiro, que será trazido à FAG pelo Senar Paraná, nos dias 7, 8 e 9 de março, ok? Então, estou aqui para convidar a todos. Gostaria de lembrá-los também que dias 10 e 11 teremos o curso de casqueamento em bovinos. Esses 2 cursos estão disponibilizados aqui na FAG para todos vocês. Essa semana que entra, próxima, estão todos convidados. Um abraço. Muito bem. Professor Celso, agora dá uma olhada nessa foto, que linda. Sensacional. Registrada pela dona Nádia, lá de Salto do Lontra. Ela que é mãe do Eduardo, nosso repórter aqui, também telespectadora lá da cidade do Sudoeste, Salto do Lontra. Vamos procurar o pote de ouro no final dele, né? No arco-íris. Pote de ouro. Será que vai ter um pote de ouro no final desse arco-íris aí? Show de bola, essa foto ficou linda. A gente também tem o registro lá do seu Luiz e da dona Maria Luísa de Santa Helena, eles que receberam a nossa equipe para fazer uma reportagem que vai ao ar nas próximas edições sobre frutas exóticas. Região de Santa Helena, temos mais uma foto aí lá da propriedade deles, que teve também a participação da Isa, do Luiz e do Japer. Além disso, o Paulo também participou, olha só. Paulo e Isa, que são a equipe show de bola da Fazenda Escola daqui, alguns deles, né? Temos mais fotos? Com essa foto, então, a gente encerra o AgroFag dessa semana, professor Celso. Semana que vem a gente se vê de novo por aqui, né? Com certeza. Um bom dia para todos. Bom dia a todos, pessoal. Até semana que vem. Ótima semana para vocês. Tchau.